Aqui neste espaço, aqui neste programa e nos bastidores, era de uma família completamente normal, saudável, não tinha nada que desabonasse. Agora, fico com receio do que você vai trazer aí. Eu lembro que em julho, quando a gente falou, julho ou agosto, quando a gente falou disso, vocês comentaram. Sim. E essa era a sensação que a gente via dessa ex-família nas redes sociais, né? Que a gente via ali uma integração entre eles e a gente sabendo de qual que era, toda a situação, como que a criança foi gerada e tudo mais. Só que pelas redes sociais isso é um tapa na cara da gente, inclusive, Sim. né? Porque rede social mostra uma realidade que depois vem o processo e fala outra coisa, que mostram assim, terrores, abusos, coisas bizarras que a gente não vê em rede social. E na rede social tá ali tudo lindo, tudo romântico, vida perfeita. Só que aí vem esse processo. Primeiro o Amaury, a Karina rebate, o Amaury volta, vai lá e processa de novo. A Karina se defende e agora vem um parecer psicológico falando que aquela vida de margarina, para a criança, não tinha nada de margarina, porque a criança viveu um filme de terror, segundo o laudo que foi colocado na defesa da Karina, né? Só lembrando que o Amaury está brigando na justiça para tentar ter contato de novo com essa criança, né? Que ele quer a paternidade afetiva para ter contato de novo com a criança. E a justiça falou não na primeira vez e agora o laudo psicológico, a psicóloga fala e determina que não é bom para a criança voltar a ter contato com o Amaury. E aí, Sônia, eu fiz aqui uma seleção de alguns detalhes que dão para a gente fazer aqui o compartilhamento. E não vou revelar o nome da profissional que fez aqui esse laudo, né, e tudo mais. Mas ela fala que está acompanhando a criança desde o ano passado. Desde o ano passado. E que a criança vem apresentando algumas melhoras durante esse processo de tratamento. Mas, durante todo o processo, isso daqui já é o que está escrito no laudo, tá, gente? Quando a criança é questionada sobre a possibilidade de reencontrar o Amaury, que a gente está vendo aí na relação como família e tudo mais, mesmo que por pouco tempo ou de forma supervisionada, expressões de medo, a criança nega veementemente, apresentando em alguns destes questionamentos expressões de medo. Então, na hora que cita o Amaury para a criança começa a ter expressões físicas e emocionais do sentimento de medo. Também foi colocado nesse processo, isso obviamente a gente não vai colocar aqui para vocês, o registro de um vídeo e de um áudio dessa criança afirmando veementemente que não quer ter contato de novo com o Amaury, né? Tem um outro detalhe que, quando a criança começou a ser supervisionada psicologicamente, a criança foi diagnosticada com estresse pós-traumático. Meu Deus, que judiação. É o que consta aqui no laudo. E ele vem apresentando melhoras desse estresse pós-traumático. Então, assim, muitas crianças, a gente sabe que ficam abaladas quando os pais se separam. Exatamente. Né? Sente a dor da perda, o distanciamento, muitas vezes, ainda mais na condição dele, que ele tinha 4 anos quando os pais se separaram, quando o Amaury e a Karina se separaram, muitas vezes a criança não entende, não assimila, então o estresse pós-traumático vem muito daí, né? Só que, durante toda a etapa clínica e tudo mais, foi vendo que a criança foi apresentando melhoras. Foi apresentando. Porém, a psicóloga fala aqui, ó, que qualquer contato da criança com o Amaury, seja por meio virtual ou presencial, supervisionado ou não, poderia caracterizar-se como um episódio de revitimização. Então, o que a gente pode falar aqui? Ia trazer de volta o trauma com força. Ia trazer de volta a memória dessa criança, os motivos que, segundo a psicóloga, hoje a fazem rejeitar o Amaury na condição de pai. Então, assim, o que aconteceu, gente, eu não vou falar aqui, isso é uma briga deles, e é o que eu comentei com a Sônia no começo. A partir desse laudo, os apontamentos que são feitos, tudo, tanto na defesa da Karina, quanto o que é colocado aqui no laudo pela psicóloga, que ela fala que a criança manifesta isso verbalmente, se isso for levado adiante,
vira caso de polícia. Só. Certo, mas sabe uma dúvida que fica na minha cabeça? A gente não participou, né, não sabe os detalhes dessa separação, de como era a vida do casal. Aqui nos bastidores era uma coisa e a vida do dia a dia pode ter sido outra, completamente diferente. Agora, a gente sabe também que em casos de separação, onde tem um alvo, né, no caso a criança, a guerra é mais ferrenha mesmo, né? E que para ficar com a criança, pelo motivo que for, mas fundamentalmente o afeto, às vezes um fala mal do outro para a própria criança. Talvez esse medo que a criança tenha e que consta do laudo e que é verdadeiro, possa ter sido uma coisa implantada na cabecinha dela. Alienação parental. Alienação parental, possa ser. A gente não sabe que essa criança pode ter ouvido do lado de cá, longe do pai que já não estava mais lá para rebater ou para fazer qualquer coisa, e também não sei se seria saudável para a criança, mas pode ter sido falado tanta coisa, e ele tão pequeno, 4 anos, que de repente ele desenvolveu um medo mesmo desse pai, vamos dizer assim, porque ele conhecia e conheceu na vidinha dele o Amaury como pai. Então, não sei se seria só uma coisa que realmente o Amaury fez ou se foi uma coisa que ele pode não ter feito. A gente não está nem discutindo com o laudo. A gente está fazendo o papel aqui de advogado do diabo mesmo, levantando todas as circunstâncias, porque a situação é muito surpreendente, né? Tristemente surpreendente, lamentavelmente surpreendente.